Olá, sejam bem-vindos ao Podcrecast. Meu nome é Nagel e eu e meus amigos Cauã e Frederico vamos contar uma história sobre um sobrevivente do Holocausto que passou por todas aquelas atrocidades e conseguiu sair vivo daquela situação. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. 4 de junho de 1940, Holanda. Hans estava em sua casa. Então, ele ouviu uma grande explosão. Nesse momento, Hans levou um grande susto. Imediatamente, quando seus pais, Franks e Gertrude, ouviram esse grande barulho, o chamaram para dentro de casa. E naquele exato momento, Hans saiu rapidamente do local em que estava brincando e foi para dentro de casa com seus pais. Estavam havendo bombardeios ali naquela região. Hans e sua família foram direto para o porão. Logo após irem para o local que ficava no andar subterrâneo, ficaram muito tempo ali escondidos e não iriam sair por nada. Um tempo depois, seus pais acharam que tudo havia passado. Então, resolveram sair. Mas teve um porém. Eles ouviram passos. Então, os nazistas, que estavam vasculhando as casas de toda a rua para verificar se tinha algum judeu nas casas. Então, os soldados pediram para que eles abrissem a porta, mas a família de Hans não abriu. Por esse motivo, os nazistas arrombaram a porta e invadiram. Acharam que não havia ninguém dentro da casa, pois não ouviram nenhum passo ou alguma voz. Por grande sorte, não haviam visto a entrada do porão. Depois de verificarem se algum judeu na casa, se retiraram e foram embora. Logo depois, após perceber que os soldados haviam se retirado da casa, a família saiu do esconderijo subterrâneo e se dirigiu ao primeiro andar da casa. Rapidamente, os pais de Hans, Gertrude e Franks pensaram em formas de fugir para outro lugar, onde todos não pudessem ser pegos. Pois, se os nazistas já eram uma vez por aquela região para vasculhar as casas e verificar se tinha algum judeu, era óbvio que aquilo ali iria se tornar um fato corriqueiro. Os pais de Hans pensaram muito em muitas soluções e decidiram se separar dos filhos, pois, se eles continuassem com os filhos, eles tinham certeza de que todos ali não sobreviveriam. Então, decidiram poupar a vida dos filhos e mandaram Hans e sua irmã Mia para o internato católico, onde Hans passou 3 anos. Depois desses 3 anos, soldados nazistas foram até o internato procurar crianças judias, que estavam escondidas no internato. 2 crianças foram pegas, mas, minutos antes desses soldados chegarem, Hans foi avisado para que ele se escondesse, pois não queriam que ele fosse pego. Mas uma criança dedurou sua localização e os soldados acharam ele e o pegaram para levá-lo. No momento que foi pego pelos nazistas e viu sua irmã pela janela, veio à sua mente uma lembrança da última reunião familiar, sendo 1 ano antes de seus pais serem traídos, onde todos estavam felizes, reunidos comemorando seu aniversário. Seus olhos encheram de lágrimas e seu coração ficou apertado, por não saber o que aconteceria dali para frente. Se um dia iria de novo encontrar seus pais e sua irmã. Será que teria uma família reunida de novo? E a dúvida e o medo pairavam em sua mente enquanto era levado para a delegacia, ficando por dias lá, sem saber seu destino. Mas uma certeza ele tinha, que nada disso era bom, e sua esperança de viver livre foram embora. Um certo dia partiu sozinho para um campo de concentração, onde era só um ponto de passagens,
judeus, até chegar ao ponto final, o campo de extermínio. Isso passou em 1944, um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Chegando no local, no centro de concentração, tinha uma frase pintada na entrada que dizia: "Se você passar deste ponto, será morto." Mas não era só a má sorte que estava com ele, pois nesse local para qual Hans foi levado era administrado por judeus, mas supervisionado pelos alemãos, onde sua vida foi poupada sem ele saber por uma pessoa judia que estava trabalhando lá, pois não era todos que tinham essa sorte. Essa pessoa, nada mais e nada menos, era seu tio Klaus, por parte materna, que com todo os acontecimentos dos últimos anos ele não via esse tio. Quando ele viu aquela pessoa pensando e não podendo abraçá-la, seu coração apertou, mas ao mesmo tempo transbordou de felicidades por ter alguém por perto de sua família. Seus encontros não eram frequentes para não levantar suspeitas, mas mesmo assim suas esperanças foram renovadas. Mesmo sofrendo naquele campo de concentração, com a pouca comida, frio intenso, banhos de água fria e dormindo com a angústia do que iria acontecer no dia seguinte. Seu corpo estava magro e fraco, e sua mente conturbada com os gritos dos soldados e a pressão psicóloga, sendo que falavam que ninguém sairia com vida dessa situação. Foram meses nessa angústia. Mas Hans não sabia que algo de bom iria acontecer, pois ele não perdia as esperanças. Um certo dia, seu tio entregou às escondidas um papel onde dizia que ele logo sairia daqui, pois seu tio fazia parte do alto escalão da administração e tinha trânsito livre e assim conseguia um certificado de batismo falso, emitido por uma igreja reformista da fé protestante, onde entregou pessoalmente para o comandante, que escreveu que Hans não seria transferido, sendo que esse documento salvou a vida dele. Assim escapou de ser enviado naquele dia para a câmara de gás, destino de todos os presos que não podiam trabalhar com o trabalho forçado em um campo de concentração. Assim, naquele dia, o trem partiu com milhares de crianças para o próximo destino. Como meu amigo Fred disse, Hans conseguiu escapar de um trágico destino que seria a câmara de gás, que era um triste final para a maioria das crianças de sua idade. Mas como esse não foi o caso de Hans, ele foi transferido para outro campo de concentração. Aos 7 anos, Hans chegou na República Tcheca, em outro campo de concentração, que de acordo com Hans, foi o pior campo de concentração. Hans conta que no campo Westborg, ele passava fome, mas as pessoas podiam receber presentes e pacotes dos familiares. Hans também disse que lá, na República Tcheca, eram poucos que escapavam da morte, e diz que tinha uma estimativa de que das 15 mil crianças que estavam lá, 90% delas morreram. E a mortalidade era tão alta que os nazistas instalaram um crematório que tinha capacidade de incinerar 200 corpos por dia. Hans, durante um curto período também, ficou com um casal de tcheco, Moritz e Lone, que, como diz ele, considerava seus tios. Durante esse curto período, Hans arranjou um amigo, Bob, que era um pouco mais velho que ele, mas sempre estava com ele. Depois de um tempo no campo, no fim da guerra, os alemães, até vendo a derrota,
passaram a negociar um acordo para libertar os judeus. Então fizeram um acordo de troca dos judeus por prisioneiros de guerra alemães. Então Hans embarcou no último trem que levava para a cidade de Caus, na Suíça francesa. Porém, ele não estava livre ainda. Ele passou por alguns internatos e algumas famílias que o rejeitaram. Então, em 1946, Hans consegue voltar à Holanda e reencontrar com sua irmã. Ele viveu por um curto período em uma instituição psiquiátrica. Porém, mudou tudo depois que localizaram a sua avó e sua tia, que moravam no outro lado do Oceano Atlântico, em uma cidade no sul do Brasil chamada Porto Alegre. Por fim, então, Hans e sua irmã conseguem sair de Amsterdã e chegar ao Rio de Janeiro através de um voo que conseguiram por conta de seu tio. Depois de Hans ir para o Rio de Janeiro, foi para Porto Alegre para viver com sua avó e sua tia. Depois, Hans mudou para São Paulo aos 84 anos e mora até hoje no Brasil. Por fim, Hans afirma que tudo que ele passou deixou uma lição para a vida inteira e que é viver todos os momentos da vida como se fosse o último com as pessoas que ele ama. E se você gostou da história, já vai deixando seu like em nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Então é isso, falou e ficamos por aqui.